Ao conseguirmos 500 inscritos, nosso canal poderá ser monetizado e todo o dinheiro será doado a instituições de caridade. Então compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial que precise destas palavras de luz para não desistir. Amigos queridos, Jesus, bom e amado Mestre, em seu nome, Senhor, nos reunimos nesta hora, buscando-te a presença em nossas vidas, recordando-te as passagens primeiras nas areias de Cafarnaum, na doce Galileia, naqueles exemplos vivos da lei de Deus em nossas vidas, nas histórias de vida eterna que calarão fundo em nossos espíritos, na condução norteadora do nosso ser espiritual. Senhor Jesus, relembra-nos nesta hora o entardecer de cada dia, as vivas alegrias dos encontros nas casas dos pescadores, e dá que possamos reviver na acústica da alma as noções do bem e da verdade, para transportarmos para este século de testemunhos redentores aquelas mesmas sábias e eternas lições. Fortalece-nos o íntimo, para que, revigorados do trabalho no bem, possamos seguir resolutos nas sendas iluminativas do nosso progresso. Queremos estar juntos, Senhor, entre irmãos, entre amigos, entre trabalhadores da sua vinha, para nos alistarmos uma vez mais aos trabalhos redentores desta hora. Que a humanidade da terra, Senhor, continue recebendo as infinitas bênçãos da vossa misericórdia, e que sejamos uns pelos outros, para sermos reconhecidos por muito nos amarmos. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer que, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim sucessivamente. Esses sofrimentos que nós temos são criações nossas, porque muitas vezes estamos sendo arrastados por pensamentos mesquinhos, pensamentos apequenados, e aqueles pensamentos muito restritos que se refere apenas ao momento atual de vida, aquele instante, aquela hora, aquele dia. Isso nos faz vermos um paredão à nossa frente. Não há horizonte para nós quando nós ficamos ensimesmados naquele momento atual de vida, buscando um prazer imediato. Então, para que o espírito possa sanear as suas aflições, que são angústias, ansiedades, depressões, fobias,
o imediatismo, a crueldade, que ele possa vencer os males que o atormentam, ele tem que desenvolver a responsabilidade. Todos os dias nós estamos falando que para as nossas culpas, ou seja, transgressões às leis divinas, só a responsabilidade moral. E quanto mais nós desenvolvermos a responsabilidade sobre nós e sobre o outro, com sacrifícios dos nossos interesses pessoais, com grandes renúncias, nós curaremos os tormentos que vivemos e que paliativamente queremos nos socorrer nos sintomas, mas nunca remontamos a causa. E o Evangelho, já há dias, tem nos mostrado que sem identificar a causa que eu trouxe na minha anterioridade, que me predispõe ao mal, eu não ficarei pacificado. Então, o Emmanuel, ainda no Consolador, tem uma pergunta em sequência do que falamos ontem, que é a seguinte: o culpado, que somos todos, somos imperfeitos e, portanto, transgressores às leis. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Na justiça divina, como é uma justiça de amor e de caridade, nós temos para as nossas faltas atenuantes e agravantes. Essa é a contabilidade divina. Quando um só pensamento, bom que seja, está registrado como uma aquisição positiva, como também um só pensamento fugidio no mal também está registrado. E é nessa, vamos dizer, simbolicamente, contabilidade divina, que nós vamos ter atenuantes e agravantes para as nossas questões reencarnatórias. Mas o fato do arrependimento acontecer significa que ele vai estancar definitivamente aquele mal em si. Ele vai estancar voluntariamente. E por estancar aquela predisposição enfermiça, ele tem força para adquirir os valores que ele veio realizar nessa existência, que vão requerer muitos sacrifícios. Então diz assim: a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato da misericórdia divina. Então, a misericórdia divina nos dá nova reencarnação, com novas oportunidades, para que eu possa resgatar a culpa e me libertar dos tormentos íntimos que eu arrasto, às vezes, a encarnações. Mas quantos de nós, verdadeiramente, estamos atentos a isso? Que estamos atentos às causas, que estamos lutando conosco mesmo, que estamos buscando o verdadeiro arrependimento, que estamos sofrendo pelo que nós causamos nas pessoas, muito mais do que sofrendo pelo que as pessoas causam em nós. É uma inversão de polaridade. O caminho do arrependimento é sofrer pelo que estou sendo para o outro, mais do que sofrer pelo que o outro causa em mim. E é nesse sofrimento pelo que estou sendo é que vai gerar o arrependimento. E a misericórdia divina, como ela vai atenuar? Dando nova oportunidade. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Então, nós fazemos recusas reencarnatórias. Em circunstâncias da nossa vida que a gente não aceitou, pensa ter aceito, mas não aceitou, há uma revolta interna, uma contrariedade. Por isso que há depressões, por isso que há angústia, por isso que há ansiedade. Tem fatos no nosso planejamento reencarnatório que a gente reluta em aceitar. E quanto mais a gente reluta em aceitar, mais sofrimento. A gente tem falado por experiências próprias de todos nós, né, que quando nós deixamos que aquele fato se estabeleça em nós como um bem, ainda que sofrido, nós estaríamos muito pacificados. Porque o planejamento reencarnatório é um plano de amor que os espíritos superiores, em nome de Deus e de Jesus, fazem por nós.
Então, a oportunidade de resgatar a culpa, só de eu ter essa oportunidade de fazer diferente o que eu fiz no passado, já é um ato da misericórdia divina. Agora vamos pensar isso na generalidade das nossas provas. Devemos concluir ainda que com o ensino de Jesus, que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas. Esse plano é uma linha reta de ascensão espiritual e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, olho por olho, dente por dente. Só o fluxo do amor, que cobre a multidão dos nossos erros, é que vai arrefecer a dureza dessa prova, para entender que nós viemos para solucionar, nos espiritualizando, a causa que me predispõe a fazer o mal a você. É isso que eu vim trabalhar comigo. Olha, quando Jesus disse, concilia-te depressa com o teu adversário, essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, de reconciliação, como efetuar semelhante conciliação? Porque às vezes o adversário já até desencarnou, ou às vezes ele mora em outro continente, ou às vezes ele não está mais receptivo a mim, pelo mal que eu causei a ele. Como que eu vou me reconciliar? É possível. Eu posso não reparar, porque a reparação é com ele mesmo. Então, dia virá que eu estarei bem próximo dessa pessoa e construirei o sentimento mais fraterno possível. Enquanto isso, dá para eu me ajustar com a lei, mesmo sem ter reparado com ele ainda. O ajuste vem primeiro e depois vem a reparação. Como eu vou me ajustar? Esse mergulho que nós estamos sendo convidados a fazer em nós mesmos e percebermos a minha predisposição doente, eu vou limpar, vou resolver. Eu não terei mais, como nós falamos ontem, a referência do mal em mim sob aquele aspecto. Porque se alguém me hostiliza, eu provoquei. Se alguém me trata bem, eu estimulei. Isso é uma lei. Então, sobre esses estímulos difíceis que nós causamos nos outros, nós vamos sanear em nós vamos nos evangelizar, nós vamos espiritualizar a nossa existência. Porque eu vou estar com outras pessoas que também vão acionar os mesmos núcleos em mim. E quando esses núcleos doentes estiverem saneados, você pode estimular que não haverá desarmonia em mim. Aí eu me curei, eu saneei e, portanto, me perdoei. Porque as pessoas vão chegar, pessoas diferentes, e vão estimular a mesma vulnerabilidade, ao melindre, à mágoa, vão acionar, mas não tendo mais tanto orgulho, nem tanta vaidade, aquilo não vai me tocar. E nessa experiência de uma maior humildade é que o espírito saneia no seu perispírito aquelas inquistações doentes que arrastou por séculos. Dia virá em que aqueles desafetos que hoje não estão conosco nos reencontrarão, porque essa é a lei. E ao nos reencontrarem, aí já estaremos resolvidos na questão interna e prontos para aprender a amar. Por isso que nós dizemos que, para conciliar-nos com o nosso adversário, caminhemos 1000 passos com ele, para o ajuste com a lei de Deus, e mais 2000 para aprendermos a nos amar. Porque é forçoso reconhecer que jamais nos separaremos. Sempre, sempre estaremos juntos daqueles a nós vinculados pelos laços profundos do compromisso espiritual. E para a gente encerrar,
Diz Emmanuel: então, se o adversário estiver distante e não estiver receptivo, cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando as ofensas recebidas, perseverando a atitude, e se ele persevera na sua atitude rancorosa, seja fraterno o suficiente para aplacar a dor dele. Lance para ele vibrações amorosas, lance para ele vibrações confortadoras e amenas. Lance para ele, se ele já estiver no mundo espiritual ou em outro continente, ou distante, ou refratário a esse exercício, lance sobre ele vibrações de calma para que ele se pacifique. Faça por ele, ou seja ele, o objetivo maior da sua ação caridosa na Terra. Ser o alvo da sua ação caridosa na Terra, para que essas vibrações arrefeçam as dores que causamos. Vamos refletir. O tema principal das nossas vidas, como diz Emmanuel, deve ser Deus. Porque nós realmente estamos mergulhados no austro do Criador, numa atmosfera de profundo amor, que se reverte em extremado equilíbrio através das suas leis. Quando nós olhamos para o universo, à noite, quando tudo está silenciado, quando nós vemos as estrelas, cada uma no seu lugar, e para aqueles que gostam de olhar o céu, sabem que elas estão sempre na mesma distância uma das outras, seguindo leis universais que as mantêm posicionadas, nós vamos compreendendo que tudo está no seu lugar, na obra de Deus. Que cada estrela está no seu lugar, que cada planeta está no seu lugar, que cada um de nós nos encontramos no próprio lugar, rodeados daqueles que hão de fazer a diferença para nós no nosso processo evolutivo. Esse estado de coisa, de profundo equilíbrio, evidentemente, momentaneamente, ele pode ser alterado. Porque essas alterações, elas são mínimas e operam dentro daquilo que é absolutamente previsível e porque também faz parte da lei. Então, nós, com o nosso desinteresse com relação às coisas do espírito, muitas vezes vamos cometendo por aí desatinos, conosco mesmo, em primeira instância, e com aqueles que nos cercam e que são atingidos, direta ou indiretamente, pela nossa ignorância, pelas nossas dificuldades. E quando nós agimos assim, como falamos ontem, nós, momentaneamente e aparentemente, comprometemos esse equilíbrio divino que cerca tudo, que conduz a tudo, e somos então submetidos a uma outra lei de equilíbrio, que é a lei de causa e efeito, que não é de maneira nenhuma punitiva. Não é uma lei punitiva, porque Deus não pune. Mas é uma lei que nos leva, que nos conduz ao equilíbrio outra vez. Então, nós precisamos mesmo alimentar o nosso pensamento desta
verdade. Todas as vezes que nós assistimos a uma cena, a uma situação provocada por alguém ou por nós mesmos, nós vamos precisar compreender que estamos submetidos ao amor de Deus, que sempre, sempre nos conduz. Então, esse tema que nós estamos abordando, que está relacionado ao perdão, nós precisamos compreender com muita profundidade para nos libertarmos e seguirmos caminhos mais retos. E Emmanuel, nesse texto intitulado Perdão, do livro Escrínios de Luz, ele diz assim: o pai desculpa os filhos, proporcionando-lhe novo ensejo à corrigenda e à santificação. E se o todo compassivo nos tolera, em semelhante clima construtivo, cabe-nos, igualmente, esquecer todo o mal, na consideração dos próprios males que já praticamos, aproveitando todas as horas de nossa existência no tempo para engrandecer a bondade sem a qual não seguiremos para frente. Então, como esquecer o mal que vem do outro ou que nós praticamos? Como esquecer? A evangelização de espíritos, essa metodologia extraordinária trazida por Eurípides e pela sua equipe, nos esclarece que ninguém esquece nada, porque a memória também é lei. São registros, tudo é registrado, porque não tem nada fora da lei no contexto do universo. Então, registrar faz parte dessas leis universais. Então, como esquecer? Como retirar da memória? Isso não é possível. Então, mas o que Emmanuel está dizendo, né? É uma figura de linguagem. Da mesma maneira, dizer que pai nos perdoa, pai não nos perdoa, porque ele não se ofendeu. É uma figura de linguagem. É uma forma de expressar o pensamento para que nós possamos ampliar o nosso entendimento. Então, se nós não vamos esquecer mal algum, como lidar com isso? Porque como nós percebemos que aquilo que a gente deixou para lá, que aquilo que a gente quis esquecer, virou perdão mesmo. Quando aquele fato volta na nossa mente e não nos provoca nenhum ressentimento, não nos provoca nenhum mal-estar. Ao contrário, nos induz a um pensamento de que, nossa, aquela situação nos levou a um aprendizado. Então, às vezes, nós fazemos um esforço para esquecer e pensamos ter esquecido. Mas, quando aquilo retorna à nossa mente, nós nos desequilibramos, mostrando que aquela memória arquivada não foi por nós trabalhada. E é importante que a gente compreenda essas lições extraordinárias que Eurípides nos trouxe, de como é mesmo que nós vamos fazer a renovação dos quadros de memória. Como é mesmo que aquela situação que foi armazenada no nosso coração
na nossa memória e que precisa ser renovada, como é feito esse processo. Então, esse processo, ele é feito pela mudança de nós mesmos. Nós renovamos o quadro de memória a partir das mudanças profundas que fazemos em nós mesmos. Como assim? Como se faz isso? Então vamos compreender. Alguém entra lá no quarto onde eu estou e retira uma correntinha que eu ganhei da minha bisavó, que eu tenho muito apreço. E eu descubro, então, que foi tal pessoa. Estou dando um exemplo bem simples para nós entendermos uma coisa bem complexa. E aí eu me magoo. Como que aquela pessoa teve coragem de me retirar algo de tanto valor para mim? E eu fico com aquela mágoa, com aquele ressentimento. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas aí eu vou crescendo espiritualmente. Eu vou me modificando, eu vou compreendendo que o amor pela minha bisavó não se traduz numa correntinha, que nada tem a ver com correntinha e que os sentimentos são construções eternas. E vou me desapegando não apenas da correntinha, mas do casaco, do sapato. Vou me desapegando das coisas materiais, mas esse desapego é no sentido de ir me tornando uma pessoa cada vez com necessidades materiais menores. Menores, e menores, e menores. Aí vai chegar um momento que eu vou pensar naquela correntinha que alguém levou e vou falar assim: nossa, o meu processo de transformação começou com aquela correntinha que você levou de mim. Mas hoje, essa correntinha não tem nenhum significado. Que bom que você levou. Que sentimento eu tenho por você? De raiva? De ódio? De vingança? Eu espero que todas as correntinhas de você sejam levadas? Não. Eu tenho por você profunda gratidão. Por você ter startado, começado em mim um processo que sem o qual eu não daria conta, sozinha. E aí eu renovei o quadro de memória, porque eu renovei o quê? Eu mesmo. Eu não penso mais daquela forma. E se alguém amanhã me oferecer uma correntinha, eu posso até agradecer por educação, até colocar a correntinha, e depois sutilmente eu vou dizer: o seu amor por mim não se traduz numa correntinha. Eu gostei, mas o sentimento é mais que isso. É assim que nós renovamos quadros de memória, com as mudanças profundas em nós. Então, é natural nós observarmos isso. Algo que no passado me magoava profundamente, me desequilibrava assim, no último. Hoje, não tem significado nenhum. Por quê? Cresci.
aquilo era uma bobagem, que eu ficava agarrada. Agora, eu tenho outra visão de mundo. Eu penso de outra forma. Eu sinto de outra maneira. Então, a mágoa, o ressentimento, a tristeza armazenada, a ausência de perdão, nada mais significa o quanto nós estamos agarrados em coisas que no futuro não terão para nós nenhum significado. Vamos imaginar agora uma coisa assim, bem maior do que eu estou falando. Vamos imaginar que Maria, mãe de Jesus, tivesse dado para ele uma correntinha. Que alguém tivesse tirado ou perdido. O que Jesus ia pensar sobre isso? Uma correntinha. Não é? E assim também somos nós. Então, você falou daquele jeito. E daí? E daí? Vai chegar um momento que eu vou dizer, e daí que você falou isso? Você nem pensava isso? Eu tenho certeza que você não pensava isso. Né? Falou o que não pensava, falou o que não sentia. E essa fala veio de uma animalidade que ainda existe em você, mas que vai passar, como passou em mim, como está passando em mim. E assim, nós vamos nos libertando das amarras. Vamos refletir sobre isso e irmos nos pacificando. Eu não te perdoo porque você não me dava ou não me deu a importância que eu julgava ter. Mas talvez eu descubra coisas muito importantes sobre mim mesmo e vá me libertando de tantas coisas que hoje são grandes e amanhã serão absolutamente insignificantes. Vamos fazer a nossa prece. Nesse momento em que elevamos o nosso pensamento, a sua figura luminosa, Senhor, nós rogamos o amparo e a misericórdia de que somos necessitados, para que nesse momento tão importante da nossa vida, que nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare. Seguimos nesse momento, Senhor, te buscando a presença. Seguimos, Senhor, nesta manhã gloriosa, compreendendo mais e mais as tuas lições de vida eterna, que hão de nos libertar dos enormes equívocos que acalentamos em nós mesmos. Então, Senhor, nesta hora abençoada do dia, rogamos ao seu coração amoroso que estenda as suas mãos sobre nós e nos fortaleça, nos ampare, nos revigore as forças mais íntimas pelo passe espiritual. E com isso, Senhor, possamos nos fortalecer para os embates de cada dia, absorvendo as lições imorredoras e nos fortalecendo. Que nesse instante, Senhor, possamos estender as nossas mãos sobre nossos irmãos que se encontram enfermos, registrados
nos cadernos de vibração da nossa casa, de todas as casas irmãs. Rogamos, Jesus, que estes irmãos se recuperem, em breve tempo possam estar na sua seara, trabalhando em seu nome. Que os elementos mais puros da natureza possam ser utilizados em favor deles, tonificando-os para que se recuperem. E nesse momento, como fazemos todas as manhãs da nossa vida, rogamos pelo Brasil, Senhor, por esta pátria abençoada, que Ismael protege e nos envolve, nos estimulando ao bem, para que possamos nos tornar espíritos cumpridores dos seus deveres. Que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo na execução das nossas simples tarefas e com elas nos engrandecermos, nos tornarmos mais aptos para servir e contribuirmos, Senhor, para que esta nação seja de luz e possa alcançar o seu objetivo de evangelizar todo o planeta através dos nossos exemplos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.